Fala pessoal do QI, beleza? Aqui é o Ângelo Biologia e hoje a gente vai ter uma aula legal pra caramba. A gente vai ter a fecundação e o início do desenvolvimento embrionário. Não esquece de curtir aí o vídeo, não esquece de fazer a inscrição do canal e também ajuda a gente, divulga para o máximo de amigos que você tem, fala para todo mundo que nós estamos gravando essas aulas para que a gente possa empolgar cada vez mais e gravar tudo para vocês. Hoje, então, da fecundação até o blastocisto. A gente vai começar na fecundação. Para lembrar da fecundação, é interessante só um esqueminha bem rápido aqui do aparelho reprodutor feminino. Ovário, fímbrias ou frângias da tuba, tubo uterina e aqui está o útero. Então essa estrutura é importante lembrar. Quando o homem ejacula na mulher, ele penetrou o pênis na vagina, ejaculou, os espermatozoides eles têm que deslocar pela tuba e a fecundação ocorre numa região que a gente fala que é a ampola da tuba uterina. Então é o que a gente fala assim, ó, ampola, que é a ampola da tuba. Ou então a gente divide a tuba em três e fala que a fecundação ocorreu no terço distal da tuba uterina. Que a gente divide em 1, 2, 3 e o que dista do útero é o local da fecundação. É importantíssimo que ela ocorra nessa região porque o início do desenvolvimento embrionário vai ser na tuba e depois ele vai ser completado aqui no útero. Mas para entender isso bem, vamos na fecundação. Para entender a fecundação, a gente vai lembrar do gameta masculino e do gameta feminino. O gameta masculino, espermatozoide. O gameta feminino, ovócito. Ovócito 2. O nome ovócito 2 é porque ele está parado na metáfase 2 da meiose. No gameta masculino, nós temos algumas estruturas interessantes para a gente poder analisar. Lá na cabeça dele, isso de verde que está aqui, ó, chama acrossoma. O acrossoma é uma vesícula cheia de enzima. E essas enzimas são fundamentais para que o gameta masculino consiga chegar lá na membrana do feminino. Algumas partes têm que ser digeridas. A gente vai ver isso acontecendo. Núcleo, com 23 cromossomos. Se o cromossomo sexual for X e fecundar, vai nascer mulher. Se o cromossomo sexual for Y e fecundar, vai nascer homem. Então aqui a gente tem 23 cromossomos. 22 que são autossomos e 1 que é sexual. Aqui nessa peça intermediária, mitocôndrias, para dar energia, para deslocar. E além disso, a gente tem aqui o que a gente chama de cauda, que vai bater, para ele poder deslocar bastante e ser rápido lá dentro da mulher, lá dentro da tuba uterina. Então, esse é o gameta masculino. Aqui do lado a gente tem o gameta feminino, e no gameta feminino a gente tem algumas camadas. De fora para dentro, a camada mais externa parece uma coroa, foi chamada de corona, corona radiata. E são restos de células foliculares. Depois, a gente tem uma parte muito importante, de alaranjado aqui, e essa parte chama zona pelúcida. A zona pelúcida é importantíssima, por quê? A fecundação ocorre na tuba uterina. E os primeiros estágios de desenvolvimento e de multiplicação celular também ocorrem na tuba uterina. Então o que vai acontecer? Se crescer, se aumentar o volume, pode grudar aqui, isso gera uma gravidez ectópica, que é grave pra caramba, e no caso, a mulher pode ter hemorragia se estourar essa tuba dela, ela pode até morrer, não daria certo. Então o volume não pode aumentar. Ele tem que ir do mesmo tamanho daqui até chegar no útero. O que garante isso é a zona pelúcida. E também tem essas bolinhas verdes que são vesículas corticais. Essas vesículas corticais são importantes para uma reação que chama reação cortical, que a gente vai ver a importância dela. É bem importante também. Mas foi lá, ocorreu o sexo, por exemplo, no dia que a mulher estava fértil, ela tinha ovulado, e o espermatozoide vai chegar até o ovócito. Existe aquela história assim, ó. Ah, eu ganhei de milhões, eu fui o espermatozoide mais rápido, o primeiro que chegou sou eu sou um vencedor. Isso é falso. Vários espermatozoides vão chegar e não é o primeiro que vai fecundar. Na realidade, os primeiros que chegam abrem o caminho para aquele que realmente vai fecundar. Você, então, não foi o primeiro, mas você foi o mais bem sucedido. Isso é legal da gente poder saber. Quando chega aqui, a primeira coisa que tem que ser digerida é a parte mais externa, a corona radiata. Para isso, então, lá no acrossoma, existe uma enzima. A enzima que vai digerir essa primeira porção, ela é chamada de hialuronidase. E ela vem e digere essa porção em roxo, que é a corona radiata. Depois, uma segunda enzima, chamada acrosina, ela vai digerir aqui, ó, a zona que é a zona pelúcida. E, finalmente, a membrana que está em preto aqui do espermatozoide entra em contato com a membrana do gameta feminino e funde. Ao fundir, olha só, o que vai acontecer? Vai permitir a entrada do núcleo do espermatozoide lá no ovócito. Entrou o núcleo. E uma outra coisa que vai acontecer, assim, é instantâneo, tem que ser muito rápido. Teve a fusão, aí na hora que teve a fusão,
a gente vai ter uma reação que chama reação cortical. A reação cortical é a liberação dos grânulos corticais, que quando são liberados, fecham as portas. Não tem como mais nenhum espermatozoide entrar. E isso é importante demais, porque evita um processo que a gente chama de poliespermia. É porque se mais de um espermatozoide entra, você imagina, quantos cromossomos que essa pessoa ia ter? Se 2 entram, ela ia ter 69 cromossomos. Não seria da espécie humana, apenas um pode entrar. Então, é muito importante a reação cortical para evitar a poliespermia. Fecundou. Depois que fecunda, tem que fundir o núcleo masculino com o feminino. Antes de fundir, a gente chama de pronúcleo masculino e pronúcleo feminino. E quando funde, a gente vai chamar de célula ovo ou zigoto. O processo de fusão pode ser chamado de cariogamia. Cario é núcleo, gamia é união. Eu estou gamado com alguém, que é unir com essa pessoa. Então, cariogamia significa unir os núcleos. Ou anfimixia, anfi2, mix, misturar. Mistura e une. E forma agora o zigoto. Todo mundo já foi uma célula só, chamada zigoto. E o zigoto tem uma capacidade interessantíssima de multiplicação, ele começa a dividir. Isso lá na tuba uterina ainda, começa a dividir. Observe que a zona pelúcida continua, para não aumentar o volume. Daí então, multiplica, 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 multiplica e forma uma massa de células de até 32 células. Essa massa de células, de até 32 células, a gente vai chamar de mórula. E essa mórula aí, ela vai ser importantíssima para o início do desenvolvimento. Massa densa e indiferenciada. Densa, porque se eu partir ela no meio, não tem buraco. Indiferenciada, porque qualquer célula que eu pego dela aqui, ó, essa, todas elas são iguais e com capacidade de diferenciar em todos os tipos celulares e na placenta. A gente chama essas células de células totipotentes. Essas células são totipotentes. E essa mórula agora chega ao útero. Quando ela chega no útero, tem um líquido. E lá nesse líquido que fica no útero, começa a invadir. Ele vai invadindo aqui a estrutura da mórula. Mórula ganhou esse nome porque lembra a mora. Vai falar mora, mórula. Mórula é a mora em latim. Daí então, quando ocorre a entrada do líquido, forma uma cavidade. Essa cavidade que vai ficar aqui agora diferencia a mórula, que não tem cavidade, do blastocisto, que tem a cavidade. E o blastocisto ele tem 2 grupos de células, o embrioblasto e o trofoblasto. Essas células em vermelho são as células do embrioblasto. As células em preto são as células do trofoblasto. Aí, o que acontece com cada um deles? É fácil da gente saber. Embrioblasto, êmbrio é embrião, blasto é jovem. Embrião jovem, vai virar um embrião. Trofo é nutrir, alimentar. Blasto é jovem, nutre o jovem. Ao nutrir o jovem, isso aqui vai originar o quê então? Quem nutre o jovem dentro da barriga da mãe. Você sabe me dizer quem é que nutre o jovem dentro da barriga da mãe? Quem nutre é a placenta. Então, a gente vai ter no desenvolvimento que o embrioblasto vai virar o quê? O embrião e o trofoblasto vai originar a placenta. Nós vamos ver esse desenvolvimento, esse aqui ó, é o blastocisto. Nós vamos continuar esse desenvolvimento agora. De volta! Agora então, para a gente ver ainda no 4º dia o blastocisto. Aprendemos então que o blastocisto ele tem embrioblasto e o trofoblasto. E lembra daquela zona, que é a zona pelúcida? Aos pouquinhos, ela vai degradando, porque já chegou no útero. Agora pode degradar porque tem que começar a crescer. Então ela vai degradando, degradando, até o 6º dia ela já degradou. E é importantíssimo que ela degrade. Por quê? Porque numa próxima etapa agora, a gente vai ter a fixação do blastocisto na parede interna do útero, que é chamada de endométrio. E essa fixação é importantíssima para dar continuidade a essa gravidez. É um momento tenso. Se por acaso essa fixação não der certo, perdeu o neném. Então é importantíssimo que a nidação, lembra ninho, fixação do blastocisto no endométrio, aconteça com perfeição. Às vezes, nesse momento, as mulheres têm até um pouquinho de sangramento. E elas pensam, nossa, menstruei, não estou grávida. Mas na verdade, tá. O sangramento é menor do que uma menstruação. Então não é tão difícil assim de perceber quando tem essa variação. Daí, o blastocisto chegou agora lá no útero e ele vai, para fixar, ele vai começar a crescer. E ele vai começar a crescer o trofoblasto dele. Olha só a diferença desse desenho aqui para esse desenho aqui. Observe que o trofoblasto, ele antes era uma estrutura só, com células, e agora a gente tem uma estrutura que lembra braços, dedos, que vão enfiando, vão penetrando aqui no endométrio. E é interessante a gente pensar que o que gera isso é a fusão das células do trofoblasto. Por isso, então, a gente vai dividir o trofoblasto agora em 2 partes.
Essa porção aqui que continua com células, ela vai ser chamada de citocélula, trofoblasto. Já essa porção que está aqui, ó, ela vai ser chamada de sincício trofoblasto. Sincício é a fusão de citoplasmas. Por exemplo, se eu tenho uma célula aqui e tenho uma célula aqui, duas células, e eu vou fundir essas duas células agora, quando eu fundo essas duas células, eu tenho o que a gente chama de sincício. É importante você lembrar que é sincício e que é plasmódio. Plasmódio é quando eu tenho uma célula e ela, por acaso, começa a multiplicar seus núcleos. Nesse caso aqui, vai ter um sincício. As células vão fundindo, 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 e isso vai formar o que a gente chama de sincício, por causa da fusão, então, dos citoplasmas, trofoblasto. E esse sincício trofoblasto aqui, ele vai penetrando no endométrio, e agora ele começa a tirar o alimento para o embriãozinho do próprio endométrio. É importantíssimo que isso aconteça. Então, ele vai entrando, penetrando. Isso é anidação. Então, agora nós temos o trofoblasto dividido em sincício trofoblasto e citotrofoblasto, e também temos aqui ainda o embrioblasto. Então, esse momento aqui é muito importante, ele é chamado de nidação. E depois que ocorre essa nidação, a gente tem ainda continuação do desenvolvimento, endométrio aqui, está tendo a fixação, a gente começa a diferenciar as células e a gente vai diferenciar as células do embrioblasto que estava aqui. Ao diferenciar, a gente gera dois grupos de células bem importantes. Esse grupo que está de vermelho e esse grupo aqui que está de verde. O grupo que está de vermelho, a gente vai chamar de epiblasto. Epiblasto. O epiblasto vai ser importantíssimo para a gente, porque a gente vai ver que o epiblasto ele vai diferenciar nos folhetos germinativos. É importantíssimo a gente perceber que ele vai originar endoderma, mesoderma e o ectoderma. Isso já vai acontecer. E também esse hipoblasto, que está de verde aqui, ó, são células com formas diferentes. Essa aqui é cilíndrica, essa é cúbica, e essa aqui a gente vai falar que são as células do hipoblasto. Nós vamos falar pouco sobre hipoblasto. Então, a gente tem nesse 7º dia, mais ou menos agora, início já da 2ª semana, entrando no 8º dia, essa diferenciação em epiblasto e hipoblasto. O epiblasto e o hipoblasto, esses dois, vão formar para a gente o que a gente chama de disco bilaminar. E assim a gente termina o desenvolvimento do blastocisto. Na próxima aula, a gente vai ver o desenvolvimento, depois do blastocisto, da gástrula, e depois a gente vai ver a neurula. E depois a gente fecha com histogênese e organogênese. Não esquece, então, de curtir essa aula aí, fazer inscrição no canal e, se você por acaso quer que a gente faça um novo desafio aqui no QI, a gente está com uma ideia nova. A gente está com a ideia de que os professores todos do QI devem tirar a barba por causa do coronavírus. Se você apoia essa causa, o Vitinho vai tirar a barba, o Verdinho vai tirar a barba, eu vou tirar essa barba aqui, o bigode também. Se você apoiar essa causa, o Pedro de matemática também. Se você apoia essa causa, comenta aí pra mim, dá uma força, vamos gerar esse movimento. Eu tô doido pra ver esses caras sem barba. Abraço, galera, valeu!